Bom dia a todos. A gente vai falar aqui sobre o MEI mais empresário. Já começo dizendo aí que é uma construção de várias mãos, vários grupos estiveram trabalhando com essa temática aí para a gente poder chegar aqui hoje. A gente está muito feliz de chegar aqui hoje falando dessa persona aí da gente. Eu vou dividir essa apresentação com a colega Fabi, daqui a pouco ela vai se apresentar aí para vocês. Estou aqui à disposição, caso vocês queiram interromper, viu, ao longo da apresentação. Vou falar um pouquinho sobre o que é o MEI, né? A princípio, essa figura aí jurídica, política pública aí que veio a atuar próprio para quem quer empreender ou para quem já atua, né, por conta própria. A gente costuma falar lá no Sebrae que ela é a porta de saída da informalidade, né? As pessoas elas começam aí a serem formais a partir do momento que se credenciam como MEI. E por quê? E aí elas vão ganhando aí a cidadania empresarial. Elas passam a ter acesso a vários serviços e produtos próprios para quem tem CNPJ, como conta bancária, emissão de nota fiscal. Eles podem conseguir empréstimos, né, pessoa jurídica. Eles podem conseguir vender para o governo, participar de editais, participar de consultorias, capacitações, né, na área deles. Tudo isso porque eles possuem, né, o CNPJ, saíram da informalidade. Então, são vários os benefícios para quem opta, né, por esse tipo de figura jurídica. Eles podem também ter maior barganha, né, junto aos fornecedores, conseguir melhores preços. Eles têm uma vantagem muito bacana, que é a cobrança de impostos simplificadas. Então, existe, né, os vários impostos que são cobrados para as empresas através da emissão de um único boleto, que é uma das obrigações deles. E o principal dos benefícios que, ao ver dos MEIs, é o acesso aos benefícios do INSS, sabe? Eles procuram bastante se formalizar para ter esses benefícios do auxílio maternidade, um auxílio doença, a própria aposentadoria. Então, eles têm esses tipos de benefícios todos aí ao se formalizarem como MEI. Só que, além dos benefícios, eles também têm obrigações, né? Então, duas das principais obrigações que eles têm como MEI são emitir, fazer o pagamento dos boletos de arrecadação, né, simplificado por mês. Então, todo mês eles têm que pagar uma certa taxa, e aí esse valor vai de acordo com a atividade, mas gira em torno de R$60. E uma vez ao ano eles precisam fazer a declaração de faturamento da empresa deles. Então, assim, as duas principais obrigações que o microempreendedor individual tem são essas duas. E aí a gente vê aí um monte de benefícios, né, para quem está se formalizando. Mas vamos em frente aí, só para dar mais esse cenário para vocês em números. Em pouco mais de 10 anos, são mais de 10 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Desses, 311 estão em Pernambuco. E aí a gente faz um recorte aí falando sobre a taxa de inadimplência. Quando eu falei para vocês aí das obrigações, né, que eles têm, que são basicamente aquelas duas, que é o pagamento mensal do boleto e a realização, né, da declaração anual, eles se enquadram bem direitinho aí nessa parte aí da taxa de inadimplência, que é altíssima, né? Quase 50%, quase metade dos MEIs de todo o estado de Pernambuco, eles simplesmente não pagam e não cumprem com suas obrigações. E aí, quando a gente vê o percentual abaixo, né, 82% desse pessoal todo, ele não sabe nem quais são as consequências de quando ele não paga os seus boletos. Então, aí a gente vê, começa a se agravar esse cenário, né? E quais são as consequências? Eles acabam por isso girar uma bola de neve, né? Mês a mês eles não pagam e aí eles vão tendo que pagar multas, enfim. Em não pagar, eles ficam impossibilitados de fazer a declaração no próximo ano, que também gera multa. E aí, de tempos em tempos, a Receita Federal ela faz uma peneira e aí identifica quem nunca pagou ou quem já não paga há muito tempo. E aí cancela o CNPJ desse pessoal e eles deixam de ter todos aqueles benefícios que eu falei a princípio. Então, assim, é uma bola de neve grande que prejudica bastante os empreendedores. Até então, tudo bem, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat, mas a qualquer momento vocês podem me interromper para tirar dúvida, tá?
Ô, Thaís, as dúvidas são no final. Não, eles podem interagir, a gente está acompanhando aqui. Tá bom, então vamos seguir. Então, a gente identifica essa parte aí como muito prejudicial. Aí vamos em frente. O Sebrae, ano passado, né, a gente acabou de receber essas informações recentemente, atendeu desses 311 mil MEIs do estado de Pernambuco, a gente atendeu 16% desse pessoal. Uma taxa de cobertura baixa, mas aí a gente tem atendido eles. Só que o pior dos cenários é que a gente atende eles somente para serviços burocráticos. Cerca de 90% dos MEIs que vêm para o Sebrae ou procuram o Sebrae de alguma forma pelas redes sociais ou nas nossas agências, enfim, eles procuram o Sebrae para aquelas burocracias lá, emitir boleto, fazer declaração, alterar algum dado, fazer um parcelamento das dívidas. Então, eles não entendem ou não verificam que o Sebrae ele pode ir muito mais do que só apenas auxiliar eles nesse tipo de serviço, que é tão rotineiro, né, tão burocrático, tão superficial. Né? Então, a gente sente isso como muito prejudicial. E tem outro dado também que eu não coloquei aí, mas 60% de todos os nossos atendimentos para os CNPJs diversos, de MEI, ME, PP, ou pessoa física, 60% de tudo que a gente atende no estado de Pernambuco, o Sebrae atende, são MEIs. Então, a gente vê que fragilidade, né? A gente atende a maior parte dos nossos atendimentos são para essa figura e a gente atende a grande maioria somente questões burocráticas e superficiais. E a gente pode muito mais, a gente pode ajudar eles nos controles financeiros, na gestão do negócio, na expansão do negócio, enfim, a gente pode muito mais do que só isso. Talvez ele ainda não enxergue a gente como esse potencial, ele não se enxergue também como empreendedor, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Falando um pouquinho das características, né, dessa persona do microempreendedor individual, a gente, através de pesquisas, através das nossas percepções também, né, do Sebrae nas agências, a gente entende que esse negócio é quase como se fosse um caráter de subsistência. Em pesquisa, a gente viu em todo o país que 76% dos MEIs utilizam esse negócio como a sua única fonte de renda. Então, aí eles têm essa característica. Eles não têm muito uma visão estratégica do negócio por duas questões. Uma, que eles não se enxergam muito como empresários, sabe? E outra questão é porque eles têm uma rotina muito corrida, porque a grande maioria deles trabalha sozinho. O microempreendedor individual, até como o nome já diz, dá essa condição, né? No máximo, o que ele pode fazer é contratar uma pessoa para ser seu funcionário. Mas aí, na grande maioria das vezes, é a pessoa que trabalha por conta própria, sozinho, e precisa atender a todas as questões de produção, de venda, né? Toda essa parte mais operacional. E aí, por isso que ele não tem muito essa visão estratégica do negócio, não pensa muito em crescer e nem se enxerga muito como empresário. Por isso que o nosso grupo, a gente intitulou, né, o que a gente almeja é que esse MEI ele se torne mais empresário. Vamos lá. Eles têm também outra característica, uma dificuldade muito grande em manter suas obrigações em dia, sabe? Por todas essas características que a gente já falou. Eles trabalham, a grande maioria das vezes, sozinhos, não tem tempo, não consegue manter essas obrigações em dia. Aí a gente enxerga o porquê, né? Um dos porquês da inadimplência ser tão alta, né, gente? A gente viu lá na pesquisa da inadimplência aqueles 49%, e não é só em Pernambuco. A gente pensou essa pesquisa aí e em todo o país gira em torno dessa taxa, sabe? Então, além dessa dificuldade de manter suas obrigações em dia, eles também não conseguem aí manter sua atividade sustentável, pensar na sustentabilidade do negócio, e muitos deles acabam por fechar o negócio, principalmente em tempos de crise, como os que a gente está vivendo hoje, né? Por não conseguir manter suas obrigações em dia ou não conseguir buscar mais informações, ter acesso a mais informações de como melhorar, de como inovar, de como buscar novos clientes, eles acabam aí perdendo e tendo dificuldade de manter essa atividade sustentável.
E aí, em pesquisa também, a gente identificou que eles gostariam de aprender sobre controles financeiros, sabe? 54% desse pessoal, eles têm essa pretensão, pelo menos, de tentar controlar minimamente suas finanças. E 50% também, eles gostariam de orientações para crédito, sabe? Então, eles têm essa pretensão. Só que também em pesquisa a gente identificou que 77% desse pessoal nunca fez nenhuma capacitação, principalmente nessa área aí de finanças que eles gostariam de aprender. A gente entende que é muito mais por causa dessa rotina corrida que eles têm e solitária, né? Por último, mais um dado aí que a gente colocou, foi que 40% não faz registro nenhum de seus gastos, registro nenhum de suas receitas, e desse pessoal, 50% faz algum tipo de registro, mas muito de forma manual, sabe? Ainda no caderninho. Então, a gente, como eu falei, né, no slide anterior, a gente tem muito que ajudar esse pessoal, né? É muito possível que a gente consiga ajudar eles a melhorar, a manter sua atividade sustentável. Vamos em frente. Ainda aí sobre o cenário, a gente começa então a identificar esses problemas, né, que essa persona passa, que são a má gestão do negócio, né, que impacta justamente na perda dos benefícios que eu falei lá na frente. Se ele não consegue gerir o negócio, não consegue pagar suas obrigações, que são super simples, né? Aquele boleto lá mensal de R$60 por mês, se ele não consegue fazer isso, ele perde os benefícios. A mulher, se for empreendedora, ela não vai conseguir o auxílio maternidade dela, o motoqueiro, né, o motoboy, ele não vai, se Deus o livre, se acidentar, ele não vai conseguir ter um auxílio doença, enfim, ele perde todos os benefícios, fora todos aqueles outros benefícios que eu já falei nas primeiras lâminas lá. A gente identifica que essa má gestão ela é grande causadora do fechamento das empresas ou perda também de oportunidades de crescimento, né? Muitos desses MEIs, eles perdem oportunidades de crescer a ponto de virar uma microempresa, porque não tem gestão do negócio mesmo. Quantos e quantos depoimentos a gente já não vê de gente que começou um negócio, quebrou, abriu de novo, quebrou, por falta de gestão, por falta de gestão. Vamos lá, continuando aí com essa identificação dos problemas, a gente viu que para o Sebrae agora, né, 59% do custo operacional da gente é atendendo esses MEIs, como eu já falei, né, grande parte dos nossos atendimentos, 59%, 60%, são para o MEI. E a gente atende muita parte burocrática, muita coisa básica, impressão de boleto. E aí, por que a gente faz isso? Porque eles não têm autonomia. Muitos deles ainda acham que o Sebrae é que é obrigado a imprimir um boleto para eles, a fazer uma declaração para eles. Por outro lado, a gente faz muito mais na parte de orientar, né? Enfim, eles não têm essa autonomia e para o Sebrae é muito ruim, porque grande parte do nosso custo, da nossa energia, da energia dos nossos analistas, dos nossos atendentes, é para esse tipo de trabalho corriqueiro básico, e é o que a gente não quer mais. Um dado que não está aí, mas que a gente acha importante, a gente acabou de receber, foi uma pesquisa que a gente fez do NPS, né, os MEI, o que é que se o MEI ele indica ou não o nosso serviço para outras empresas, e aí, ironicamente, a nota da gente foi um pouco mais baixa para o MEI, porque ao longo da pandemia a gente não conseguiu atendê-los nessa parte burocrática de imprimir um boleto para ele ir lá pagar na lotérica. A gente começou a atender eles de outra forma, mandando um boleto por e-mail, mandando um boleto por WhatsApp, e aí provavelmente, a gente vai se aprofundar nessa pesquisa, mas provavelmente eles não entenderam que a gente está atendendo eles adequadamente. Aí tem essa questão também. Mas vamos lá. Voltando para os MEIs, eles gastam muito tempo e muito dinheiro tendo que se deslocar ao Sebrae ou tendo que se deslocar para algum dos pontos de atendimento da gente, que a gente tem aí vários pontos da rede de atendimento no estado inteiro, salas do empreendedor, parceiros nas instituições de ensino que atendem esse MEI. Então, eles, por não ter alguma ferramenta no celular ou por não conseguir ter muito acesso à internet, eles vão fisicamente, fecham o negócio ou deixam de apurar, né, o seu dinheiro diário, porque eles precisam se deslocar até o Sebrae para poder emitir tais boletos ou regularizar a sua situação e voltar. Isso é um gasto de tempo e de dinheiro grande, né? Para coisas que poderiam ser resolvidas
de forma virtual e de forma simples, né? Se eles tivessem um aplicativo, se eles tivessem uma ferramenta de fácil uso. E aí, por último, aí da problema, é muito problema, né? Mas por último, a gente vê aí que essas ferramentas que existem hoje, como alguns aplicativos que a gente vê hoje no mercado, elas não se enquadram nessa dinâmica de trabalho do MEI. Essa rotina intensa de trabalho deles, eles precisam fazer tudo sozinho, né? E aí, se tivesse alguma coisa que fosse super fácil deles, em poucos cliques, conseguir resolver esse tipo de burocracia, a gente ia ver que grande parte desses problemas aí de má gestão, de gasto de tempo e de dinheiro deles e do Sebrae também, ia ser resolvido. Agora, gente, falei demais de problema, falei demais do cenário, né? Eu vou chamar a colega Fabiana, que ela vai dividir essa apresentação comigo, né, Fabi? E vai falar um pouquinho aí do desafio que a gente Isso, identificou e do que é que a gente pretende. Fica à vontade, Fabi. Obrigada. Bom dia, pessoal. Pois é, assim como o Josi, meu nome é Fabiana, né, que ela já apresentou, e assim como o Josi falou, o que é que a gente tem à nossa frente, né, uma empresa que, ou um MEI, né, um empresário que abriu a empresa para se tornar formal em seu menor número, né, o maior é para ter benefício do INSS, para emitir uma nota fiscal, né, isso é a demanda do Sebrae é sempre essa, né, eu queria emitir uma nota fiscal e aí eu abri o MEI. Eu quero ter os benefícios do INSS, quero ter pelo menos uma segurança quando eu for formalizar, ou quando eu, infelizmente, tiver algum acidente de trabalho ou algo do tipo. Né? Outros é para fazer compras mais baratas, para ter acesso a melhores condições de pagamento, maiores descontos. Né? Pouco a gente vê pessoas querendo realmente crescer como empresa. Né? Alguns querem empréstimo, mas a maioria deles não focam na gestão. Então, qual seria o nosso desafio? Né? Como a gente pode auxiliar esse MEI a organizar a gestão do seu negócio, né? De forma fácil, interativa e flexível, que inclua a rotina de trabalho, né? Porque a rotina de trabalho do MEI realmente é corrida, ele é único, a empresa normalmente é do eu sozinho, né? Ele é sozinho, para fazer, para gerir, para vender, então ele foca realmente nas vendas e não na parte de gestão. Auxiliar na gestão financeira, auxiliar na gestão da carteira de clientes, né, para que ele realmente possa voltar a vender para esses clientes, né, faça revenda, faça divulgações. E nas burocracias, né, como o Josi bem falou, aí as burocracias são o calcanhar de Aquiles do MEI, né, e eles precisam realmente estar antenados no problema que eles geram quando eles deixam de pagar essas burocracias ou de fazê-las, né, como exemplo a declaração. E falando aí dos benefícios, eles perdem a condição de segurado do INSS caso eles não paguem, né, os boletos do DAS. Existe um tempo, né? Desculpa, o vento, é que eu estou de férias e estou na praia. Então, eles perdem essa condição de segurado do INSS, tá? Quando eles deixam de pagar, e só voltam a tê-la depois que eles pagam todo o tempo, que eles pagam todo o tempo de carência novamente. Então, eles não sabem disso, e normalmente eles voltam para lá para o Sebrae, dizendo que não tiveram acesso a tal e a tal benefício, e aí é que a gente vai explicar para ele. Tá? Pode passar, Josi. E aí os resultados esperados, né, que a gente deseja com essa ferramenta, seria reduzir essa inadimplência de 49% para 30% em um ano, né, de forma que existam alertas para esse MEI, né, para que ele realmente precise pagar as cidades e fazer essas declarações. Ao menos a gente quer 50% dos MEIs atendidos pela solução. Desculpa. A gente quer que ao menos 50% dos MEIs que sejam atendidos por essa ferramenta passem a gerenciar o seu negócio, a gerenciar a parte financeira, que é o principal foco deles, né? E realmente ter a possibilidade de crescer, de expandir, de tomar decisões estratégicas, né? E atender o MEI de forma escalável. E a gente colocou alguns requisitos que essa ferramenta ela precisa ter. Ela precisa ser fácil, precisa ser flexível e adequada, né, à rotina de trabalho. Ela precisa auxiliar no planejamento do MEI, uma vez que ele mal faz sua gestão, a gente precisa de uma ferramenta realmente que auxilie na gestão e auxilie nesse planejamento, auxilie no aproveitamento de novas oportunidades, no gerenciamento da parte financeira, até para que ele não venha a migrar para a ME por falta de gestão,
ou para que ele migre realmente sabendo o que ele está fazendo, conhecendo quais são os benefícios que ele vai ter migrando para a ME, que ele vai estar crescendo, né? O que o MEI acha que, não, eu não quero migrar para a ME porque é mais imposto, e ele precisa entender que ele precisa se organizar para migrar para a ME, porque realmente é um crescimento, isso indica um crescimento, que facilite e dê autonomia ao MEI para resolver essa burocracia de forma autônoma, né? Porque para que ele procure o Sebrae com conteúdos mais robustos e não só para emitir boletos, e aproxime o MEI de outros MEIs. A gente deseja que essa ferramenta ela possibilite a interação do MEI com outros MEIs, tá? Para que ele possa realmente se identificar, se perceber em um ambiente onde existem outros, onde existem alguns que já cresceram e podem ser exemplo. É isso. É isso. Essa parte última também é muito legal, né? Para o MEI não se sentir tão só, né? Então, ele acaba que talvez essa ferramenta ela possa ajudar também a isso. Gente, eu vou aqui tirar esse compartilhamento e a gente vai ficar à disposição para tirar as dúvidas. Acredito que tenha dado certo aí a questão do tempo, né, Thaisa? Fiquem à vontade, pessoal. Tudo certo. Deixa eu só ver se tem algum questionamento aqui. Através do chat a gente não tem nenhuma colaboração, o pessoal fica à vontade para questionar, normalmente é esse, né? A Patrícia até falou lá no chat, né, dos sites fakes e os escritórios que cobram pelo serviço. Realmente, todos os serviços para o MEI, eles são gratuitos, né? Por isso que aí existem realmente esse tipo de coisa acontecendo, né? Sites em que confundem o MEI e que cobram pelos serviços que são legalmente gratuitos. Esse também é um desafio, né? Que não tem só proposição de tecnologia, né? A tecnologia em si não é algo que seja preocupante para esse desafio. A gente não tem questionamentos, a notícia boa é que a gente já tem submissões para esse desafio, né? E a gente está acompanhando diariamente. O Antônio está aí com a mãozinha levantada. Oi, Antônio. Você está no mudo, Antônio. Desculpa, eu não vi. Tiago ia falar alguma coisa, né? Pode falar, Tiago, fala depois. Não. Eu só lhe chamar mesmo. Pode falar, velho. Ah, tá. Então, vamos lá. A gente sabe que muito da dificuldade dos aplicativos ou das soluções que são apresentadas é porque o MEI tem que ter o trabalho mínimo de registrar tanto as receitas como as despesas, né? Então, por exemplo, eu queria saber, quando ele chega no Sebrae, ele mostra para vocês todas as vendas que ele fez num caderninho. Como é que ele faz como é o processo hoje? A gente até aconselha, sabe, e dá modelos. No próprio portal do empreendedor tem um modelo para que ele possa registrar essas receitas e tudo, para quando for chegar o momento da declaração anual, ele chegar com esse resuminho aí para a gente das receitas mensais. Mas, eu vou dar um percentual aí de chute, mais uns 80%, não chega não, com nada. Aí a gente trabalha com a boa-fé, né? Então, se ele chega lá dizendo que faturou 70 mil, 50 mil, 40 mil, que ele disser que faturou, a gente ajuda ele a declarar, ensina ele a declarar. Tem um pequeno percentual aí realmente que tem um controle melhor, é quem compra com nota, né, Josi? Ou quem emite nota, porque vem para a prefeitura, Isso. porque presta serviço para a prefeitura, e realmente esse pessoal tem um pequeno controle a mais por ter as notas já de compra ou de venda, né? Então, é um pequeno percentual, mas a maioria realmente chega só com a informação, ou às vezes nem com a informação, ou outros nem sabem o que é faturamento. Essa é a nossa realidade. Alguns, quando você pergunta qual foi o seu faturamento faz ano, o que é faturamento? Né? Então, muita gente chega com essa demanda. Tanto que lá na pesquisa, né, quando eu falei que 40% diz que nunca nem faz registro, e 50% diz que faz algum registro, mas faz no caderninho, então provavelmente deve fazer de forma bem simples, né? Para considerar aí, é um problema cultural, Antônio. É um problema que perpassa a questão da cultura, da falta da gestão, né? Então, é uma coisa
forte. Então, faz parte do problema esse tempero, né, da cultura. Eles não têm a cultura para gestão. Essa é a realidade. É porque eu vejo isso... Agregando aqui... Desculpa. Desculpa. Agregando aí com as respostas, Antônio, o que a gente quis até destacar essa questão no desafio em relação a considerar a rotina. Do MEI, né? Então, essa é uma palavra-chave importante aí no desafio, porque, de fato, né, sistemas simplificados e que têm até uma boa usabilidade já existem, né? Aplicativos e tudo mais, que atendem esse requisito. Mas bate um pouco na cultura da necessidade de registrar, né, que Pérez está trazendo, e, além disso, da própria rotina, né? Então, como o MEI está, muitas vezes, na rua, né, prospectando clientes, vendendo e tudo mais, não dá tempo dele parar o que está fazendo para fazer um registro, né? Isso acaba sendo mais uma atividade burocrática do que, de fato, necessária para o negócio dele. Então, ele realmente negligencia esse aspecto. E aí o desafio que a gente tem para tornar o MEI mais empresário entendendo esse contexto, o que é que a gente pode levar para esse MEI que tem essa rotina e não tem essa cultura da gestão, para facilitar, né, esse processo de gerenciamento das contas, da carteira de cliente, principalmente aí dele no dia a dia, né? Então, esse é o elemento chave aí do desafio que a gente tá trazendo, sabe? E aí, conectando só com uma pergunta aqui do Honorina, que fez aqui em relação ao desenvolvimento, né? Na verdade, a gente está aí lançando esse desafio, né? E aí o MEI é um desafio relevante para o Sebrae, porque representa aí 60% do mercado e dos nossos atendimentos, então é um público expressivo para a gente. E aí a gente está contando aí com parceiros, né, com especialistas de mercado, para trazer propostas de soluções que podem ser identificadas no mercado, mas que exijam algum nível de desenvolvimento, né, que envolva ali algum risco tecnológico no desenvolvimento dessa nova solução, né, pretendida, para que a gente possa contemplar aqui no nosso projeto, né, do Sebrae Open Innovation. Tá? Aí tu ia fazer algum comentário, né, Antônio? Porque o que eu ia perguntar em algum momento do dia, da semana, em algum momento, o MEI vai ter que parar e dar entrada nos dados. Isso vai ter que ser feito. Aí eu estou vendo, pelo que você está falando, que faz parte da solução a ser proposta uma forma de conseguir isso. Não é isso? Captei? Se for fácil para a rotina dele, por exemplo, alguma coisa a voz, né? Assim, alguma solução de voz ou alguma coisa tranquila, fácil para a rotina dele. Ou seja, que ele faça ali rapidinho, mas não precisa parar para ficar teclando. Imagine um pipoqueiro. Imagine uma menina que trabalha o dia todo, de casa em casa, fazendo unha. Imagine esse tipo de negócio. Ela não vai ter tempo de parar cada vez que ela faz a unha de ir lá no... Vamos imaginar a rotina desse pessoal. Que é tão importante para o nosso país, né? Tem um fator interessante que, por conta da pandemia, né, muitos desses foram bancarizados, né? Então, nós tivemos aí, o ano passado, milhões de empreendedores e pessoas que se tornaram agora bancarizados e têm uma conta na Caixa e tudo mais. Então, conectar com outras plataformas também é algo que é interessante para você puxar dados, né, puxar informações que possam servir ali para a gestão dele. A gente sabe que isso é uma parcela ainda pequena, mas é um recorte quando a gente olha aí quem seriam os early adopters, por exemplo, de uma solução dessa, né? Então, é interessante pensar nessas possibilidades também, que vão além, de fato, de obrigar o cara a ir lá e registrar, porque obrigar o cara a registrar, isso já tem no mercado. Eu queria perguntar, vocês procuraram, tem muita solução no mercado para MEI, mas nenhuma delas atende a isso que você está falando. O povo acaba sem usar por causa dessa dificuldade ou pelo tempo que exige, não é isso? Isso. Isso. E aí, como a nossa colega Gerlane falou aqui no
no chat, a nossa proposta é que ele evolua, sabe? Que ele não só tenha essa ferramenta para as coisas burocráticas dele, não. É que eles consigam ter conhecimento em gestão, aplicar ferramentas de gestão, porque eles são um negócio, se enxerguem como uma empresa. Não apenas para essa parte burocrática, não. Mas essa parte burocrática seria, digamos assim, urgente. Seria o que... eu acredito que seria o que chamaria a atenção dele. Poxa, eu consigo resolver esses meus problemas por aqui. E aí, assim, o que puxaria ele, eu acredito que seria isso. Mas aí, as outras coisas também são importantes, tá? G, Débora, Fabi, fiquem à vontade. Antônio, deixa eu só colaborar aí com o Josi. A grande questão, meu nome é Gerlane, também faço parte desse grupo, é que às vezes a gente vincula muito gerenciar um negócio com burocracia, com engessamento. E nem sempre as duas coisas estão ligadas, né? Depende muito da forma como você entende, assimila e como você conduz a gestão do seu negócio. Então, o objetivo nosso, quando a gente coloca o MEI mais empresário, é para que ele tenha minimamente um conhecimento da gestão, porque na prática o que a gente vê é que esses MEIs, eles sabem fazer a parte prática da coisa, como a Josi bem colocou, manicure, pipoqueiro, mas eles não entendem, não se veem primeiro como empresário, né, como empresa, e não entendem o que eles precisam gerenciar, o mínimo. Se eu faturei hoje R$1.000, né, que seria o melhor dos sonhos, eu gastei 800, eu sei que eu tenho só 200 numa margenzinha para reinvestir, para fazer qualquer outro tipo de investimento no meu negócio. Mas que a gente dê ao MEI esse conhecimento mínimo, né, e ele possa ir aos poucos entendendo mais sobre gestão do seu negócio e ele poder evoluir. Porque a gente tem casos aqui, na região aqui que a gente tem mais contato, né, que é a região de Garanhuns, de uma MEI que ela abriu, porque o marido foi desempregado, ela fazia bolos de pote, que é a Rios Party, ela fazia bolinhos de pote, o marido começou a vender porta a porta os bolinhos de pote, e hoje ela está no quiosque, né? Não é MEI mais, mas hoje ela está no quiosque vendendo os produtos dela na única galeria que tem aqui em Garanhuns. Então, você olha assim, você fala, poxa, foi um trabalho, sabe, de identificar. A gente teve que parar com eles, vamos fazer o custo de cada um dos seus produtos, porque nem isso eles faziam, né? Eles compravam aleatoriamente. Então, quantos quilos de farinha você gasta por mês? Quantos ovos você compra por mês? Quantos litros de leite você compra por mês? Para que você possa ter um norte das suas despesas e aí você barganhar preço, você conseguir um preço com prazo maior de pagamento. Então, essa é a condição que a gente quer, que o MEI ele se veja como empresário, é o primeiro ponto, não só um executor de uma atividade econômica, mas sim como empresário. E o segundo ponto, para que ele possa evoluir, para que ele se veja, entenda um pouco de gestão e comece a se familiarizar, porque eu não posso cobrar que o MEI faça uma gestão do seu negócio se ele desconhece, né? Se ele não teve acesso. Então, a partir do momento que a gente dá essa condição para ele de poder ter o entendimento do que é gestão e poder dali, é como se estivesse ensinando uma criança a ler. Você começa aos poucos para que depois ela possa ler fluentemente. Então, a gente tem esse árduo trabalho, mas é que é gratificante também quando a gente vê o resultado dele na ponta. O desafio que, a princípio, eu achei o mais simples, mas mesmo sendo mais simples, tem muito detalhe, né? Porque tem um desafio mesmo grande aí, que é trazer ele para usar, seja lá o que for desenvolvido. Usar e sair da base para ele entender de gestão e, um termo que está se usando muito hoje, se apropriar da condição de empresário, né? De empreendedor. Então, é um desafio razoável mesmo. A gente não tem mais questionamento aqui no chat, se eu só conferir. Olá, eu poderia fazer uma contribuição? Sim, por favor, Brejão. Não, então tá. Sobre o nosso projeto, ele está baseado no segmento da música,
e onde nosso projeto, nossa proposta é trabalhar o músico como um empreendedor e mostrar para ele a importância dele se enxergar como um empreendedor, não apenas como músico, não apenas como artista, onde grande parte desta fatia de mercado é totalmente informal e é totalmente dependente do mercado. Então, a grande fatia desse mercado, ele depende, fica na mão do contratante. E muitas vezes, como a gente diz, troca um show por um almoço ou por uma janta. Isso é uma grande realidade. E o nosso projeto, ele está dentro disso aí. É mostrar para o músico a importância dele ser empreendedor. E complementando o Antônio e vocês, colegas, eu vejo a necessidade dessa formalização em todos os segmentos da economia. Hoje, a gente está vivendo um momento muito difícil da nossa economia, onde os empregos formais eles vão deixar de existir. Então, a partir do momento que um profissional liberal, ele é um engenheiro, ele é um eletricista, ele é um profissional liberal, e ele se disponibiliza para uma empresa, para um contratante, uma empresa, uma MEI, quem está contratando ele vai ter uma diminuição de imposto muito significativa. Então, o empregador, o contratante, ele pode ter a oportunidade de ter no seu grupo, na verdade, um profissional que seja a empresa, que seja uma MEI, ele vai prestar o serviço dele, vai ter um contrato de serviço, assim que ele terminar o contrato de serviço, ou ele continua, ou ele vai seguir. Então, essa facilidade, isso vai ajudar muito o empreendedor hoje em dia. Então, fomentar isso é muito importante e o Sebrae tem feito muito isso. Tá? E esse é o grande papel do Sebrae neste ponto de vista de empreendedorismo. É um caminho que não tem volta. O CLT vai deixar de existir. Aquele cara que vende pipoca, eu conheci um cara na Bahia que ele vendia picolé. E ele era totalmente estrategista. Ele sabia, ele trabalhava apenas em 2 condomínios de casas, ele sabia os aniversários das crianças do condomínio, ele sabia o nome dos pais, ele sabia os sabores dos picolés que as crianças gostavam e a quantidade de picolé que eles podiam chupar por mês. Isso se chama visão empreendedora. Qual foi o final disso aí? Ele comprou a sorveteria. Então, veja, a gente sai de um cara que vende picolé, aquela ideia do cara que vende banana, minimizando isso aí, ele deixa de existir quando a gente fomenta o empreendedorismo. Então, essa é a minha participação. Obrigado. Obrigada, Birajara. Pessoal, tendo mais alguma dúvida depois na elaboração do projeto, quem for aplicar, né? Pode contactar diretamente vocês. Pode. No oio@portodigital.org. E a gente também disponibilizou um canal no WhatsApp, o número 991210024. Tá. Mas aquele eu vi que é geral, né? É por ali que a gente chega em vocês do grupo. Isso. Tá. A gente vai estar disponibilizando também as perguntas no site. oisebrae.com.br. Ok. Não sei se o pessoal do Sebrae quer fazer mais alguma colaboração. Só lembrando que vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube do Porto Digital. Mas agradecer, né, pela atenção, pelo interesse, né, por essa persona que é tão importante para a gente. A gente está com muita vontade de fazer a diferença para eles e a gente conta com vocês aí para a gente levar uma solução muito bacana para esse pessoal que é tão importante. É isso aí, Josi. À tarde a gente vai retomar as 2 horas, gente, com 3 novos desafios. E a gente conta com a participação de vocês também. Acho que se não tiver mais ninguém que queira colaborar, a gente pode encerrar aqui. Né? E às 2 horas a gente está de volta. Ok. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Combinado. Gente. Tchau. Obrigada, tudo de bom. Ana. Tchau. Obrigada.